Boa noite! Vamos para mais uma live, minha turma. É isso aí, vamos chegando, já vamos começar. Já começamos a nossa live, a live que a gente prometeu aí, ó, saúde do homem, isso mesmo. Isso mesmo. Pessoal, vão falando aí pra gente como é que tá o áudio, a imagem. E desde já pedir perdão para vocês pelo atraso. A gente teve aqui alguns contratempos, né, com a questão da conexão, mas fizemos alguns testes e está estável a conexão. Então, mas fica com a gente, já vai falando como é que está a conexão, como é que está a imagem, o áudio, tudo mais. Hoje, como havíamos prometido, vamos ter a live falando sobre a saúde do homem. Mas, que tipo de saúde? Exatamente, que tipo de saúde? Vamos falar hoje sobre 3 tipos de saúde: a saúde física, a saúde emocional e a saúde espiritual. Com 3 convidados muito importantes, 3 autoridades no assunto. Vamos ter saúde emocional com o pastor Luiz Eduardo, saúde espiritual com o nosso irmão Natson Oliveira e saúde física com o nosso convidado, Dinei, isso mesmo. Então, já vão entrando, já vão enviando também o link, convidando, compartilhando, chamando outras pessoas, sabe? Chama o pessoal que está para a sala, ou para dividir o smartphone, ou para assistir na televisão smart, ligar o notebook, enfim, vamos lá, já envia o convite para o seu parente, amigo, primo, enfim, para todo mundo. E essa live, pessoal, essa live aqui é só para os homens? Não! Pessoal, pode falar. Não, é para você também que é mulher, você que tem um filho, você que tem um marido, você que tem um irmão, que tem um pai, um padrasto, um afilhado, um enteado, enfim, você que é mulher, venha também com a gente nessa live, participa com a gente aqui, assista. Quanto mais o homem conhecer o mundo feminino, é importante. Quanto mais as mulheres conhecerem o universo masculino, também é importante. E por isso, a gente também quer ouvir vocês. A gente quer saber mais sobre vocês. Enquanto estiver rolando a live aqui, os nossos convidados estiverem falando, mandem as suas perguntas. Isso mesmo, o evento não é fechado. Vai haver aqui uma troca de conhecimentos. A gente vai falar com vocês, mas a gente também quer ouvir vocês. Então, mandem as suas perguntas, mandem. No final da live, a gente vai estar pegando algumas perguntas e vamos estar respondendo. Não fiquem com medo da pergunta de vocês. Minha pergunta é muito boba, muito tola. Não, nenhuma dúvida é tola. Todas as dúvidas são inteligentes, todas as dúvidas são necessárias. A sua dúvida pode ser a dúvida de todas as outras pessoas, então não deixe de perguntar. Aproveita que a gente vai estar aqui com três autoridades no assunto, tá bom? Então envie suas perguntas. Então, com vocês, o nosso amigo Tiago Ferreira. O Tiago vai estar aqui com a gente. Fala aí, beleza? Muito boa noite, irmãos. É muito prazer estar aqui hoje fazendo essa live direcionada para os homens, né? Como o Tiago falou, meu nome é Tiago. Eu estou hoje como líder dos homens e quando o Tiago veio conversar comigo sobre fazer uma live, né, direcionada, né, para os homens, né, graças a Deus, Deus ele me inspirou e eu pude, obviamente, também trocando ideia com o Natson, com outras pessoas, chegar a esse tema, né, da saúde do homem, né? Onde a gente vai falar hoje sobre 3 aspectos, como o Tiago falou: a saúde espiritual, a saúde emocional e a saúde física. De primeiro, eu vou estar convidando
o nosso irmão Nadson, que vai estar falando sobre a saúde emocional. Por favor, Nadson, pode subir. Fala galera, tudo bem? Boa noite, graça e paz, paz do Senhor. Muito bom estar aqui com vocês. A gente recebe o convite e a gente aceita. E aí, Nadson, o que você preparou para a gente hoje sobre a saúde espiritual? Saúde espiritual. Na minha cabeça, o pastor Luiz Eduardo tinha que estar nesse bloco aqui, né? Mas amém. Pastor, ele está no outro. Né? Tá no... Mas e um complementa o outro. Eu achei muito interessante a ideia que o Thiago ele propôs para a gente que está aqui fazendo esse trabalho de live, essa coisa toda, algo muito inovador. E quando ele falou a respeito da saúde do homem, eu de fato eu confesso que eu não imaginei que ele desmembraria 3 tipos de saúde. Eu achei uma ideia, e eu acredito que tenha sido inspirada pelo Espírito Santo, eu não tenho dúvida disso, que é muito importante, né? Quando eu falo na questão espiritual dentro da igreja, a gente costuma muito, não é valorizar, mas aumentar, qual é a palavra que eu poderia usar a respeito, a gente faz uma comparação e a gente sempre diz que as mulheres estão muito lá em cima na questão espiritual e os homens muitas das vezes dentro da igreja são esquecidos a respeito disso. Só que hoje nós vivemos um tempo, Thiago, que as coisas mudaram, né? E a gente tem homem de oração sim, a gente tem homem que busca o Senhor sim, e a gente vai falar um pouco a respeito disso. E a saúde espiritual, eu preparei alguns tópicos aqui para a gente poder estar conversando, e eu preparei alguns tópicos dentro da saúde espiritual, com uns exemplos na Bíblia. Gente, a saúde espiritual que a gente vai tratar hoje aqui é toda pautada na Bíblia. A gente não vai sair em momento nenhum da Bíblia. E aí eu fiz alguns tópicos, e aí eu queria tratar com o pessoal. A gente pode começar? Pode. Como funciona? Então, olha só. Quando a gente fala a respeito de saúde espiritual, existe algo, e eu acredito que é universal. Oração. A respeito de oração. Oração é algo, é uma ferramenta que é muito importante quando a gente fala em questão de vida espiritual. E por que não falar que a nossa saúde espiritual, ela vai estar muito bem, ela vai estar muito boa quando a gente tiver uma vida de oração. Pode falar que é a base? A base, sim. Podemos falar que oração é a base para essa saúde espiritual, né? Eu acredito que seja o pilar mais importante a respeito de saúde espiritual. Então a gente vê na Bíblia, a gente tem um monte de mulher aí vendo a nossa live, graças a Deus que vocês estão aí. Como o Thiago Mendonça falou, que é muito importante vocês conhecerem o nosso universo, assim como vocês requerem tanto de nós que nós conheçamos o universo de vocês, que não é um universo muito fácil de se entender. Não estou dizendo que é um universo ruim, estou dizendo que é um universo não tão fácil de compreender. A gente é mais compacto, né, Tiago? O homem é mais tranquilo. 2 caixas só. Duas caixas. E só. A de dormir e a do nada. E a gente fica trocando de uma caixa para outra. Só que aí a gente pode abrir uma caixa de oração, gente, na vida do homem. E eu acredito que Deus ele tem levantado uma geração de homens. E a gente tem tanto exemplo de pastores que são inspirações para as nossas vidas, os nossos próprios pastores, de perseverança na oração. E na Bíblia a gente vê tanta coisa, o pessoal sempre comenta tanto, né? Que a mulher tal foi uma mulher de oração, Ana foi uma mulher de oração, Débora foi uma mulher que teve ali à frente, aquela coisa toda. E eu não estou desmerecendo as mulheres essa noite, pelo amor de Deus, não entendam isso. Nós estamos levando para o universo masculino. Ciclo de oração, e aí só dá irmã, né? Consagração, aí só dá irmã. E aí acaba sendo, muitas das vezes, um erro nosso, como homem, de nós não assumirmos essa responsabilidade para nós, de estarmos caminhando junto nessa questão oração. E a gente tem um exemplo na Bíblia, que o maior cara sobre oração que eu vejo, eu sei que tem vários, só que tem um em especial que se chama Jesus, o Filho de Deus, que o tempo todo, quando o cara precisava fazer alguma decisão, quando o cara precisava tomar alguma atitude, quando ele precisava se revestir de alguma coisa, quando ele precisava assumir uma responsabilidade, Jesus o tempo todo estava em oração com o Pai. E isso é interessante porque a gente para pensar, Jesus é o Filho de Deus. Está orando para quê?
né? Jesus sabia e conhecia muito bem o Pai. Ele é o Pai. Mas Jesus, ele faz isso, eu acredito, né? Quando eu falo eu acredito, não é a Bíblia que está dizendo. Isso é o Natson que acredita. Que Jesus, ele fazia isso o tempo todo. Tanto para mostrar para os outros que é necessário, que é muito importante dessa relação de oração. Oração não é nada mais do que, gente, uma conversa, um relacionamento. A gente precisa tirar a oração desse âmbito de achar que é só um momento ou um texto feito, enfim. A gente tem que entender que oração é relacionamento com o Pai. E Jesus, ele está explicando isso o tempo todo para os seus discípulos, o tempo todo para a multidão, o tempo todo. E muitas das vezes eles não compreendiam exatamente isso, do porquê Jesus está orando, se ele se dizia ser o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus orava, Tiago, para deixar muito claro para as pessoas o seguinte: olha, eu sou Filho de Deus, e vocês precisam entender que vocês precisam estar em oração. Essa questão é muito importante, como você falou, né? O quanto ele passava, o quanto ele gastava de tempo orando, né? Porque aí a gente às vezes dá uma medida, né? Será que se eu orei, fiz um período de oração hoje, talvez amanhã eu não possa, não precise, né? Na realidade, daqui a 2 dias eu faço mais um, né? Então, essa questão, a gente vai mostrar, né, que o próprio Jesus, ele estava diariamente ligado com o Pai. Sim, exatamente. Que é uma questão muito importante. E aí a gente fala da questão espiritual, saúde espiritual do homem dentro da oração, e aí eu vou falar para quem é casado, que é uma questão muito importante, saúde espiritual / oração em conjunto com a sua esposa. A oração, quando a gente que é casado, tá? Eu estou falando de quem tem uma esposa, para os homens agora. A gente que é casado, quando a gente tem esse hábito de orar junto, a nossa saúde espiritual, ela é muito mais fortalecida, porque nós entendemos que quando nós casamos, nós não somos mais uma só pessoa, nós não somos 2 pessoas, nós somos uma só carne. Eu com a minha esposa sou um, ela comigo é um, e aí se a gente estiver junto nessa, vai ficar muito mais fácil, para que as coisas dentro de casas, elas estejam bem, né? Eu vou ser bem sincero com você, isso na minha vida era uma questão que eu demorei para entender, né? E ainda estou entendendo, né? Com relação à oração em conjunto, né? A Cintia, ela está vendo a live e ela deve estar rindo agora, porque foi uma questão que ela sempre bateu comigo. E eu falava, não, pô, eu oro, eu tenho meu período de oração, mas você tem o teu período de oração comigo? Você faz o culto comigo, com a Ayla? Aí eu ficava com aquela cara, né, de paisagem, né, mas ainda tentava justificar, né, mas não tem justificativa, foi o que você falou, a questão é uma só carne, então... É uma questão que é muito difícil, eu vou falar para ti, não é só você que passa por isso. Eu acredito que todo homem que é casado, que tem uma vida com Deus, que tem isso, é difícil a gente se prontificar a isso. Né, as potestades e o reino espiritual vai se mover contra para que você faça isso. A questão da oração com o seu cônjuge, com a sua família. E outra coisa é que às vezes a gente acaba deixando para lá, como você mesmo falou, a gente não dá o determinado valor. E aí às vezes a gente quer fazer quando a situação toda já não está mais legal, quando já não está acontecendo, o casamento está ruim, o negócio está em crise, aquela coisa toda, e a gente quer, vamos orar. Então a gente precisa se precaver, que era o que Jesus fazia, Tiago, o tempo todo. Se a gente for ler os evangelhos, cara, qualquer coisa que Jesus ia fazer, antes de Jesus encontrar com Nicodemos, eu acho isso muito legal. Porque antes dele ter esse encontro com Nicodemos, o texto vai dizer que, o capítulo antes vai dizer que Jesus passou a noite no monte orando. Os discípulos perguntaram se ele ia descer com ele, ele falou assim, não, vocês vão que eu vou ficar a parte agora, eu vou orar. E aí Jesus estava se preparando, e eu acredito isso, que Jesus estava se preparando para ter um encontro com esse homem, porque esse homem era muito inteligente, só não conhecia o Deus que Jesus pregava, e ele foi lá encontrar com Jesus, aquela coisa toda, para procurar saber quem era esse, para poder entender quais eram esses mistérios de Deus. Então eu acredito que para tudo na nossa vida, a gente precisa se precaver com a oração. Podemos passar para o próximo? Bom, outra coisa que eu separei a respeito de saúde espiritual do homem é uma vida de altar. Nós temos uma vida de altar. Não adianta nós termos uma vida de oração
se nós não termos uma vida de altar. Nath, o que é uma vida de altar? É estar na igreja? É estar no púlpito? Não, uma vida de altar é você estar se consagrando o tempo todo a Deus, é você estar se oferecendo, como o Romanos vai dizer, como um sacrifício vivo. Hoje nós já não temos sacrifícios de animais, aquela coisa toda que a lei requeria do homem, mas hoje nós temos a nossa vida, que é o maior bem que nós podemos entregar para Deus. Então nós precisamos ter uma vida de altar. E tem um homem na Bíblia chamado Abraão, no início da sua carreira, recebeu um chamado de Deus. Deus falou, olha, sai a gente conhece a história, sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te mostrar uma terra, farei de ti uma grande nação, você vai ser abençoado em tudo, e todo mundo, aqueles que serão teus descendentes serão abençoados, e essa geração se estende até a gente, né? E Abraão era um homem que tinha uma vida de altar com Deus. Se nós formos ler os primeiros capítulos de Gênesis, a gente vai ver tudo que Deus prometia para Abraão. Ele aparecia para Abraão, fazia a promessa. Logo depois que Deus fazia a promessa ainda nem era concretizada, porque Deus falava que ia acontecer. Assim que a promessa era feita a Abraão, a Bíblia vai dizer que Abraão ele ia e levantava um altar em adoração a Deus e agradecia por aquilo que ainda nem tinha recebido. Uma vida de altar é exatamente isso, é nós estarmos no centro da vontade de Deus, estarmos aonde o Senhor quer que nós estejamos. Não estou falando de estar dentro da igreja, pelo amor de Deus, porque altar com Deus não é a gente estar aqui, altar com Deus é o que o nosso coração, são as intenções, são as motivações, é aquilo que eu carrego dentro de mim. Então o altar maior que eu posso oferecer a Deus é a minha vida. E aí, com o decorrer do tempo, Abraão sempre foi um homem que levantou o altar a Deus, sempre. Se nós formos ler capítulo 13, 14, 15, por ali, nós vamos ver uns 3 altares ali que Abraão ofereceu a Deus. E aí chega o ápice que Deus faz a promessa a Abraão, que fala que ele vai dizer assim, eu vou te dar um filho, e vai ser um filho que vai ser gerado de você. Abraão acredita, levanta um altar a Deus, e aí lá na frente Deus cumpre a promessa. Abraão está com Isaac nas mãos agora. A promessa que ora tiver sido feita, agora é concreta nas suas mãos. E existe algo na cultura judaica que eu acho incrível, e eu sou apaixonado pela cultura judaica, e eu sempre procuro saber com eles, porque eu acho que são as pessoas que eram mais próximas de Jesus. Eu digo isso fisicamente, né? Jesus andou por ali. E aí existe algo na cultura judaica que é o desmame da criança, que não é esse desmame da gente, né? Não é a criança com 2 anos, tipo assim, 2 anos não, até quanto tempo você quer? Eu não lembro, eu não tenho noção. Até quando a criança pode mamar. Sim, ela já me falou. Enfim, a gente não sabe, porque a gente não é mãe. Ela tem 2 Ele é pai. anos e meio e não mama mais. 2 anos e meio não mama mais. Na cultura judaica não era assim. O desmame era quando a criança ela alcançava uma idade e aí havia algo que era um agradecimento a Deus, que você agradecia pela criança ter chegado a certa idade e não ter morrido. Então, se a gente for olhar para a vida de Abraão, o tempo todo quando Deus fez alguma coisa, ele sempre levantou um altar a Deus. Sempre levantou um altar a Deus em agradecimento. Quando a gente vai ver isso, o desmame de Isaac, Abraão, ao invés de ele levantar um altar, ele oferece um banquete. E aí, isso é muito importante a gente pensar nisso, nessa questão de uma vida de altar, né? Porque Abraão, em um momento, como eu e você, a gente podemos falhar. Em algum momento a gente pode muito bem. Em algum momento a gente agradecia muito a Deus por algo, a gente era uma pessoa muito grata e por algumas questões da vida a gente acabou esquecendo essa gratidão. Entra na questão da prioridade, né? Exatamente. E aí, quando nessa situação tão importante, Abraão, ao invés de levantar um altar, ele oferece um banquete. E aí, o texto mais à frente vai dizer, e você conhece muito bem essa passagem, eu acredito que até você que não está dentro da igreja, não está envolvido, você conhece muito bem essa passagem, quando Deus pede a Abraão para que sacrifique Isaac em oferta a ele. Olha que incrível, eu vejo Deus nisso tudo. Abraão tinha uma vida de altar, Abraão em certo momento ele rompe essa vida de altar, e aí Deus vai pedir de volta aquilo que ele ofereceu. Que aquilo que Deus deu para Abraão foi o rompimento da vida de altar dele para com Deus. E aí eu acredito que nesse momento Deus está tentando trazer à memória de Abraão o seguinte: Abraão, você precisa voltar à vida que você tinha comigo de altar. Então, olha só, o que eu estou te dando é maior do que eu, não tem como. Você tá elevando eu vou colocar a bênção, né? Você está elevando a bênção que eu te dei acima de mim. Então, peraí, me dá de volta.
E aí eu fico pensando, e eu fico imaginando esse texto, porque quando eu leio a Bíblia, eu fico conjecturando com a minha cabeça, né? Eu fico imaginando a cena, aquela coisa toda. Eu fico imaginando Abraão indo pro monte para poder sacrificar Isaac, e ele pensando assim, gente, há quanto tempo que eu não faço isso? Há quanto tempo que eu não ofereço um sacrifício a Deus? Há quanto tempo que eu não levanto um altar a Deus? E olha o que eu estou fazendo agora, eu estou vindo oferecer o meu filho. E ele obedeceu, porque eu entendo que Abraão, e eu acredito que Abraão tenha entendido o seguinte, não, Deus está me dando uma chamada. Ele está me dando uma chamada porque eu tinha uma vida de altar aqui, no meio do caminho eu dei uma quebrada, então eu vou devolver. Tanto que ele fica, a gente vê várias vezes ele falando que Deus ia prover. Exatamente. Né? Porque conhecia, exatamente. Então a gente vê essa questão na saúde espiritual, a importância de nós termos uma vida de altar com Deus. Nós temos aqui decisões, as nossas decisões na nossa vida espiritual, na nossa saúde espiritual, elas precisam estar atreladas à vontade de Deus. Tudo que nós formos decidir, nós precisamos estar em conexão com Deus. Porque se a gente... E eu falo isso por mim, tá? Porque às vezes a gente tenta decidir sem consultar a Deus. E se eu for perguntar aqui, acho que muita gente já sofreu por ter tomado decisões sem consultar a Deus. E eu separei um homem da Bíblia chamado Jefté, está lá no livro de Juízes. Jefté, ele está numa guerra, no momento ele é o rei, e ele está numa guerra, e aí ele vai fazer um pedido, posso dizer um pedido? Um voto. Ele vai fazer um voto a Deus. A guerra já estava ganha, e ainda assim ele vai fazer um voto a Deus. Talvez ele não soubesse que estava ganhando, por isso ele tenha feito o voto. Só que olha a importância da gente consultar a Deus antes da gente fazer algum voto, antes da gente decidir alguma coisa, algo do tipo. O texto vai dizer que Jefté ele vira e fala, olha, se nós ganharmos essa guerra, se nós conquistarmos, o primeiro que sair da porta da minha casa, eu ofereço em sacrifício a Deus. E aí o texto é muito claro e logo vai dizer que a filha de Jefté sai da casa dançando. E aí ele rasga as vestes, ele se lança ao chão e ele vai dizer o seguinte, na minha cabeça ele pensa, né? O que eu fiz? Que decisão que eu tomei? Eu falei uma coisa para Deus e ofereci a minha filha em sacrifício. Entendam o sacrifício, não é sacrifício humano, a gente estava conversando sobre isso semana passada. Até porque o nosso Deus ele não recebe sacrifício humano, e glória a Deus por isso. Por favor, gente. Por favor. Na Bíblia mas não tem sacrifício humano para Deus. Pelo amor de Deus. A gente está com o pastor aqui, a gente não pode falar besteira, não. Leva a chamada ali. Exatamente. Esse sacrifício que Jefté fez era sua filha permanecer virgem por toda a sua vida e não casar nunca. Agora, para pensar como que é importante a gente estar conectado com Deus para tomar as nossas decisões ou fazer algum voto, né? E para o povo de Israel, né, a geração era uma coisa muito importante. Então, interrompeu né, a geração dele ali. Exatamente. A filha dele, não exatamente. Teve mais. Exatamente. Geração, prosseguimento, né? Prosseguimento, exatamente. Eu acredito que tenha sido isso que tenha feito ele rasgar suas vestes e se lançar na cinza. E aí, para o último bloco, o último tópico da saúde espiritual, a gente vai falar sobre tentações, né? E existem ao menos 5 portas de tentações que nós podemos nos cautelar, tá certo isso? Nós precisamos ter cautela nessas portas de aberturas por onde as tentações vêm. Nós somos humanos, tá, gente? Carne, isso aqui. A Bíblia vai falar que aquele que diz que não peca, já peca, porque diz que não peca. Então, somos todos pecadores, a gente aqui e vocês aí. Mas, com a graça de Deus, nós conseguimos uma vida com saúde espiritual em Deus. E aí, existem 5 portas, eu vou dizer assim, de entradas de tentação na nossa vida. E aí eu separei algumas. E a primeira que eu separei foi a respeito do que a gente ouve, são os nossos ouvidos. O que a gente tem escutado, o que a gente tem ouvido, a quem nós temos emprestado o nosso ouvido e o que nós temos dado emprestado para poder ouvir conselhos de quem, né? Porque a gente se limita tanto, às vezes, em querer ouvir conselhos de Deus, que a gente, ao invés de a gente consultar Deus, a gente vai consultar o amigo, porque a gente acha que é melhor. Sabe por quê? Porque a gente está muito acostumado com isso aqui, né? O presencial, o físico, então a gente se sente, é muito doido, mas é muito verdade. A gente se sente às vezes mais confortável do que conversando com Deus, sendo que a gente sabe que Deus não vai
fazer a gente entrar em tentação nenhuma, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente ouve, porque se a gente escuta qualquer coisa e o adversário ele tem essa força de, conforme que a gente escuta, ele estabelecer trono dentro do nosso coração. Porque a audição é uma coisa muito importante. Nós vemos no início da Bíblia, Adão e Eva, eles começaram a errar porque eles deram ouvido. Foi uma conversa simples. Mas será se foi a serpente vai falar com eles? Será se foi isso mesmo que Deus fez? Será se é assim mesmo? Será se é isso mesmo? Então a gente precisa nos atentarmos a essa questão do ouvir. Nós temos um exemplo de Roboão, filho de Salomão. Quando ele quer tomar o trono, ele quer reinar. E aí o pai falou assim, quando precisar de conselho, procura os anciãos. Vai se consultar com os mais velhos. O que Roboão faz? Ele vai procurar os amigos mais novos, aqueles que não tinham bagagem o suficiente, experiência o suficiente para poder explicar para ele como que é reinar. Então ele vai pedir conselho a quem não deve. Então nós precisamos estar muito atentos nessa questão do ouvir. A segunda porta é o que nós temos falado, né? A Bíblia fala que a língua é um membro muito poderoso. Ele é pequenininho, mas ele é muito poderoso. Ele pode dar vida e ele pode matar também. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. Efésios vai dizer que não saia da nossa boca nenhuma palavra torpe. Então nós precisamos nos atentar a isso, converter a nossa língua o tempo todo. Porque às vezes ela acaba esquecendo que a gente é convertido, né? A nossa língua. A nossa cabeça entende, o coração entende, mas a língua às vezes ela deixa a desejar. A boca fala, Jesus vai dizer isso, porque olha, a boca fala do que o coração está cheio. Então, o que você está enchendo do seu coração que você está falando? O que está reproduzindo na sua boca que está dentro do seu coração? A gente precisa nos atentar a essa questão do falar. E Tiago também fala, né, sobre a língua. Né? Exatamente. Pode incendiar um monte. Exatamente. Para você ver a força que tem esse membro tão pequeno. A terceira porta que eu separei é o que a gente está fazendo. O que a gente está pegando, o que a gente está tocando. O que a gente está fazendo. E aí eu vou falar a respeito das nossas habilidades. O que a gente está fazendo com as nossas habilidades. Aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. O que a gente está fazendo. E eu separei aqui também Jefté, que ele era muito habilidoso. E aí, na vida dele, os irmãos Jefté, em um momento, falaram assim, quiseram expulsar ele. Falaram, você não tem direito à herança nenhuma, cara, porque você é filho de prostituta. Então você não tem direito à herança nenhuma do nosso pai. Vai embora. O texto vai dizer, gente, que ele foi expulso e logo depois alguns homens levianos fizeram aliança com Jefté. É muito rápido, eu não estou fazendo nada com o que eu tenho nas mãos, aquilo que eu sou habilidoso. Então a gente precisa entender que o inimigo, ele também observa aquilo que nós temos habilidade. Deus, ele dá habilidade para nós. Uau, que legal. Só que como nós temos usado essas habilidades? Porque o inimigo, ele também tem maneiras de fazer com que as nossas habilidades sejam usadas de forma errada. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos fazendo, o que nós estamos tocando. Quarta porta, nós precisamos nos atentar naquilo que nós estamos sentindo. E aí isso aqui eu vou deixar para o pastor Luiz Eduardo, que vai falar sobre o emocional, e eu acho que ele vai falar muito melhor do que eu. Mas eu separei um texto que fala a respeito do que nós estamos sentindo, né? Nós temos um exemplo, Tiago, de Jesus com Judas, quando Judas foi trair Jesus. O texto vai dizer que Judas vai procurar Jesus para traí-lo e entregá-lo. E Jesus usa uma frase que eu acredito que eu não falaria. Eu posso falar pelo Tiago, eu estou falando porque a gente é humano, é que a gente não falaria, né? Que Judas chegou e Jesus fala assim, que vieste fazer aqui, meu amigo. Amigo de quem? Se a gente, né? Amigo de quem? Que meu amigo me traindo? E a gente precisa ter olhar para Jesus, porque a gente não pode ter amargura no nosso coração, cara. Tipo assim, é para perdoar, vamos perdoar. Ah, me feriu, beleza, mas tá, te feriu. Alguém te feriu, alguém te traiu, alguém fez alguma coisa que você não gostou, tá? Mas qual é a resposta que você dá para isso? Jesus, ele nos ensina nessa cena aqui que não tinha amargura nenhuma no coração. Ele entendia que ele não colocava expectativa no ser humano, porque a expectativa dele vinha do alto. Então nós precisamos entender que aquilo que nós sentimos é muito importante nós termos uma vida saudável. E aí deixa para a saúde emocional. E a quinta e última porta de entrada para tentações são os nossos olhos. Que a Bíblia vai dizer que os olhos
são a candeia do corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz. Se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será trevas. Então nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos vendo, com o que nós estamos olhando, com o que nós estamos cobiçando. Nós precisamos olhar para Jesus e os nossos olhos precisam estar em Jesus. Se a nossa saúde espiritual não está muito legal, vamos olhar para Jesus. A Bíblia vai dizer que eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. E para onde você está olhando? Da onde está vindo o socorro que você precisa espiritual para a sua vida? Da onde está vindo o socorro que você precisa para que a sua vida esteja equilibrada em Deus? E só mais um texto a respeito de olhos. Jó, depois de tudo que ele passa, eu acho isso incrível. Jó, a gente conhece a história de Jó, sofreu pra caramba, aquela coisa toda, foi provado. E aí, Jó, ele vai dizer assim, tem um texto que ele vai dizer, fiz uma aliança com os meus olhos. E isso é muito importante. Nós precisamos fazer aliança com os nossos olhos, uma aliança com Deus, com os nossos olhos, para que os nossos olhos estejam focados na direção certa. Amém. É isso. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus pela vida do nosso irmão Márcio.